Ministério do Turismo apresenta... Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Acompanhe agora Diário de Bordo da Expedição Amazônia das Palavras. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Eu tive uma intuição de que valeria a pena participar. E durante essa viagem, essa minha intuição foi confirmada. A gente está percorrendo várias escolas, várias cidades, conhecendo alunos diferentes, passando a experiência que a gente tem com animação, os princípios básicos. E ao mesmo tempo a gente também tem muita troca, conhecendo novas realidades, uma cultura diferente. Eu venho de Minas Gerais, não conhecia essa região do Brasil, então ao mesmo tempo que eu venho ensinar uma coisa, eu também estou aprendendo muitas coisas. Então eu acho que está sendo uma experiência muito gratificante. Léo Ribeiro, importante animador brasileiro, doutor e mestre em designer. Tem dedicado sua vida em todo o país à formação de jovens animadores. Ele tem uma relação muito interessante com as crianças e adolescentes no sentido de incentivá-los através da animação, do pixelation, do próprio cinema. Muitos animadores, pesquisadores de animação e de cinema sempre citam a questão das pinturas rupestres, da arte grega e outras tentativas de representar o movimento como os primórdios da animação. Eu, na verdade, tenho uma ideia um pouco diferente. Eu acho que essas tentativas de representação de movimento, acho que elas não podem ser chamadas de animação. Eu acho que a animação ela é uma arte que ela vem junto com a tecnologia, Então, eu prefiro colocar a animação no advento do cinema. Há 120 anos atrás, quando começou a tentar representar o movimento com máquinas. Então você teve o cinematógrafo, você teve o teatro óptico do Émile Reynaud, que antes do cinematógrafo já trazia vários elementos que depois foi usado no cinematógrafo, dos Lumière, que é considerado o primeiro instrumento de cinema, mas assim, para nós animadores, o primeiro instrumento mesmo que inaugurou o cinema e a animação é o teatro óptico, porque o teatro óptico ele já tinha a fita de filme, em película, ele já tinha projeção numa tela, numa sala escura, e ele tinha até cor e som. Quando o cinematógrafo apareceu, era preto e branco e era mudo. Então, o teatro óptico ele foi assim, pioneiro e avançou em certas questões até antes do cinematógrafo. Mas o fato é que o teatro óptico era uma animação. Então, o Émile Reynaud precisava de desenhar fotograma por fotograma. Então ele demorava muito tempo para produzir um filme novo. E ele meio que fazia tudo sozinho. Ele era o projecionista, ele era quem fazia os filmes, ele era quem ia para o caixa para vender as entradas, ele que varria
o cinema, ele fazia tudo. Então ele não tinha como concorrer com o cinema, porque quando o cinema apareceu, né, o cinematógrafo apareceu, era a imagem fotográfica. Então o tempo para se produzir um filme no cinematógrafo era muito mais rápido e ele não tinha como competir. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência conosco no Amazônia das Palavras e queria que você falasse da técnica que você utilizou, que é o pixelation, que eu só citei o pixelation aqui, mas eu queria que você falasse um pouco que técnica que é essa que você trabalhou no Amazônia das Palavras. Na verdade, a gente usou várias técnicas, mas assim, o processo que eu uso nas minhas oficinas, eu aprendi no Animamundi, com o Marcos Magalhães, né? Eu fui instrutor do Anima Escola há muito tempo, cheguei até a fazer oficinas em Porto Velho, lá para o Mapinguari, né? 2 vezes, acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes lá para Porto Velho, né? Daí que eu conheci vocês. Então, assim, esse método do Animamundi, ele é um método que vem do National Film Board do Canadá, do Norman McLaren, que é um papa da animação experimental. Então, o Marcos Magalhães estudou com ele lá no Canadá, trouxe essa metodologia para o Brasil e dentro dos projetos de educacionais do Animamundi é o processo que eles utilizam. A nossa ideia é que você vai usar técnicas tradicionais de animação e você vai usar o aparato tecnológico apenas como registro, né? Então você vai pegar o iPad ou a câmera do telefone para fotografar a animação. Você não vai animar no aparelho, você vai animar você mesmo, você vai pôr a mão na massa. Então, na hora que o aluno ele descobre essa questão do quadro a quadro, né, do frame a frame, e você vai fotografar uma série de poses e aquilo vai se transformar no movimento, ele de fato entende o que ele está fazendo. Eu posso te dar um exemplo aqui rapidamente, só um segundo. Eu acho que o Léo foi pegar um desenho dele do Amazônia das Palavras. Então, por exemplo, isso aqui, acho que ilustra bem o que eu estou falando. Isso aqui é um flipbook de um filme que eu fiz. Então você vai ver aqui, são poses, ó, e você vai passando o dedo, a animação acontece, tá vendo? Então, aqui é o quadro a quadro. Não tem computador, não tem interpolação, não tem nada. É um desenho depois do outro. Se eu fotografar cada desenho desse aqui, eu faço uma animação. Deu para ver aí? Legal? Sim, perfeitamente. Maravilhoso. Então, trabalha com isso com os alunos, entendeu? Então eles vão fazer animação assim. Então quer dizer, o que é o pixelation? O pixelation é animação quadro a quadro, usando o próprio corpo ou objetos. Então, no lugar de você colocar a câmera filmando, a gente fotografa quadro a quadro e a pessoa vai se movimentar como se ela fosse um boneco flexível de animação, entendeu? Um títere. Então ela vai fazer uma pose e a gente fotografa, vai fazer outra pose e a gente fotografa. Então chama pixelation por causa disso, porque o movimento fica meio quebradiço, assim, entendeu? E você consegue fazer movimentos que são impossíveis na vida real. Você consegue fazer a pessoa deslizar no chão, você consegue fazer a pessoa desaparecer, você consegue fazer a pessoa voar, né? Uma série de coisas. Então isso, lá no início do cinema, né, você tinha as trucagens, aqueles efeitos do início do cinema, né? É o que a gente usa. E além disso, a gente fez muito lá nas oficinas animação por recorte, que é uma técnica muito fácil. Você pode recortar no papel as figurinhas e aí você desmembra, né, as partes que vão se mover, né, braço, perna, cabeça, e você vai movimentando aquilo e vai fotografando, né? No início a gente tentou realmente fazer uma adaptação, né, do trabalho do Thiago, né? Mas poesia, né? Das oficinas eu notei que as crianças tinham uma necessidade de expressar, entendeu? O que elas queriam animar. E se a gente restringisse muito a temática, o trabalho não ia render.
E então foi legal, porque eles colocaram para fora as figuras que eles têm em volta. Então a gente animou barco, animou cobra, animou peixe, animou uma série de figuras, assim, e foi bem interessante. Figuras que fazem parte do cotidiano delas, É. né? Como adolescentes e crianças da própria Amazônia, né? As pessoas, assim, traziam coisas pra gente, né? Então, eu quero animar peixe, eu quero animar um jacaré, eu quero animar um gato. Era mais assim, era muito essa coisa de querer fazer um movimento de um animal ou de alguma coisa. Assim, não tinha assim, uma história propriamente dita, né? Mas é aquela coisa, você pega uma imagem ou uma cena e começa a editar, acaba que você cria um sentido, né? Uma imagem abre o espaço para a interpretação para a próxima, né? Então, se você pega esses desenhos, esses micro desenhinhos que a gente fez, essas microanimações, dá até para tentar ver um sentido, mas não tinha um sentido assim, de história. Era mais uma experimentação mesmo. Como vocês têm um material enorme, né, de documentário, né, sobre tudo que aconteceu nas salas de aula e na viagem como um todo, né, no projeto mesmo, eu tentei começar a fazer uma história mais pessoal de experiências que eu tive durante a viagem. São histórias baseadas em fatos reais, mas, como eu falei, é um falso documentário, né? Não é realmente o que aconteceu. A gente pega as histórias, vai mudando uma coisa aqui, uma outra ali, para encaixar numa narrativa, né? E eu comecei a fazer, são 9 histórias, só que eu só tenho 3 ou 4 prontas. Tem uma história assim, que fez muito sucesso na internet quando eu mostrei, que foi uma história que o Fábio contou, né, a respeito de quando ele parou de caçar, né? Então, assim, tem outras histórias, né? Eu posso até mostrar alguns desenhos aqui. Seria ótimo. Que O Fabinho, que está aqui conosco na live, também está acompanhando. Tá famoso, viu? Então, aqui, ó, por exemplo, eu comecei a fazer primeiro desenhos, não tinha uma narrativa exatamente. Aqui é a cabine, né, que a gente viajou. Tá dando para ver? Sobe mais um pouquinho só. Opa, assim, tá bom? Exatamente, maravilhoso. Tá vendo? Aqui é a cabine que a gente viajou. Aqui você tem a vida no barco, né? Aí tô eu aqui trabalhando, editando as animações entre uma cidade e outra. Fantástico. Pessoal descansando lá no convés superior, né? Eu quero saber quem que é esse daí que está descansando, Léo. Porque ele vai ser retirado da próxima, que ninguém descansa. Aqui a gente subiu, né? Que a gente viajou quando o rio estava abaixo, né? Então todo o porto tinha Isso é uma coisa muito louca, né? Você vê a diferença do nível, né? do rio, né? Isso é o quê? Borba? E eu não me lembro. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui. Nova Olinda. Nova Olinda. E também peguei um pouco da arquitetura, né? Então, ó, tem a ópera. Manaus. Tem o peixe e o vitral do mercado. Encontro das águas. Maravilhoso. Tempestade que a gente pegou no caminho. Mais devagar, Léo, mais devagar. Então, assim, eu fui começando a fazer esses desenhos. E aí eu falei, pô, isso aqui dá uma história. Eu acho que dá pra gente fazer uma narrativa aqui. E aí eu comecei a fazer os quadrinhos, né? Aqui já é uma página dos quadrinhos, ó. O mar, né? As balsas, né?
Aqui está o Bira entrando no quarto para falar comigo. Você é muito generoso de chamar de quarto, né? É. Aqui está o barzinho que a gente ficou jogando sinuca. Fantástico, fantástico. Tá com a tiara, né? Aqui, deixa eu ver o que é. Eu só escrevi Bar do China. Eu não coloquei a cidade. E aqui a história do Fabinho. Ó. Tem a família de macacos que vai aparecendo na árvore. Maravilhoso. E o momento do tiro. Fantástico, fantástico. E a mãe mastigando a folha para cuidar do ferimento do filhote, né? É muito impactante, né? Então, sim, são muitas histórias, assim. No momento que eu fiz aquela viagem pela Amazônia, eu comecei a sentir a necessidade de pôr isso para fora. Eu acho que foi uma coisa assim, muito especial, mesmo eu sendo uma pessoa, um neófito, um cara que chegou lá de paraquedas, que não entendia as coisas direito, eu me senti... não é obrigado, mas tem que explicar isso, como é que funciona. Eu tive que colocar isso para fora. Foi meio despedida do Brasil, foi uma coisa marcante, um Brasil que eu não conhecia. Né? O Brasil é gigante, eu acho que às vezes a gente que mora no Sudeste, a gente é muito ignorante, né, das coisas do Brasil. Né? E então, essa experiência do barco, eu acho uma pena essa questão do corona, porque essa viagem é uma experiência muito boa, não só para os alunos e que a gente visita, mas para nós mesmos. Uhum. Então, nesse caminho, eu fiz muitas amizades, eu fiz assim, o pessoal que viajou comigo é meu irmão, a gente está em contato sempre pela internet, né? Toreiro, Bira, Bessa, Fabinho, Xeno, tá todo mundo ali e trocando ideia, quer dizer, a coisa não terminou no barco, né? Pra querer, pra aprender, Amazônia das palavras.